Vamos lá, vamos falar sobre um assunto que é pertinente, principalmente para gente que é da área das ciências biológicas, sobre o aborto, né? Há um problema muito sério no Brasil acontecendo. São ideias. Existe um ditado que diz o seguinte: uma ideia mal defendida é uma ideia perdida. E isso é uma grande verdade. Há, há militantes, né, feministas, de esquerdas, que militam de maneira completamente equivocada. Aliás, não só as feministas, mas a maioria dos militantes de esquerda militam de maneira completamente errada. E eu estou querendo dizer isso não é porque eu sou de direita ou de esquerda, né? Na verdade, eu tenho uma consciência política que me diz o seguinte: o Estado vai ter que continuar existindo, mesmo Marx e Bakunin querendo que ele sumisse, ele não pode sumir. Nós temos que aprimorar o modo como esse Estado existe. O Brasil precisa de uma reforma política do judiciário para ontem, porque nossa democracia já foi para o beleléu, não é que ela vai. Aliás, eu acho que ela nunca existiu, de fato, mas eu não vou entrar nesse mérito na questão. Vamos falar então dessa questão do aborto. Aparentemente é um projeto, né, para criminalizar o aborto. A palavra aborto em inglês significa cancelar, tá? Então, para a medicina, existe um mecanismo. Nós, das ciências biológicas, nós sabemos que existem N mecanismos agindo na natureza. E um deles é da seleção natural. Gestar uma criança tem vários mecanismos ali agindo, tá? Para quem não sabe, a própria natureza tem mecanismos de abortar. A palavra abortar quer dizer cancelar. Então, para aquelas pessoas que acreditam piamente que a fecundação de um óvulo já é sagrada por si só, eu lamento informar que para a mãe natureza não. A mãe natureza, quando ela vê que um óvulo tem um problema, ela naturalmente aborta. Normalmente, quando uma mulher tem aborto de repetição, ou seja, ela engravida e aborta, engravida, aborta, engravida e aborta, a gente vai fazer um exame de cariótipo e vai constatar que ou o marido dela ou ela tem um rearranjo nos cromossomos que impede aquele feto, que ele não, que o óvulo se desenvolver corretamente, e aí o próprio organismo dessa mulher aborta. Então vamos entender que um feto em desenvolvimento, ele tem etapas, né? Mesmo nos países onde o aborto é legalizado, não se faz aborto depois dos 3 meses. Por quê? Porque aí o feto já vai estar desenvolvendo o cérebro e, consequentemente, ele vai reagir, ele vai estar ciente, vamos dizer assim, tá? Por que que para a medicina o feto ele só passa a ser uma pessoa depois dos 3 meses, quando ele desenvolve o cérebro? Porque para nós das ciências biológicas e a medicina, só existe vida onde há consciência. Se não houver consciência, não há vida. É por essa mesma razão que uma morte cerebral a gente admite a doação de órgãos. Porque a morte cerebral é irreversível. Aquele corpo está com o coração batendo, tá com os órgãos ali, podem ser doados ainda em vida para as pessoas, né? E, consequentemente, isso é feito. Isso já é um entendimento pacificado dentro das ciências. Então, é preciso que se entenda que não se defende aborto com a seguinte frase: meu corpo, minhas regras. Porque não é disso que se trata, né? As mulheres têm o dom de gerar a vida no seu ventre. A vida. Essa vida, a partir do momento que ela é vida, ela precisa ser respeitada assim. E isso é a partir dos 3 meses, tá bom, gente? Então, tudo isso que está acontecendo tem um nome. Chama-se ignorância e militância estúpida de ambos os lados, tanto de direita quanto de esquerda.